É o setor Ok. responsável, né, vai fazer a edição a partir dessas gravações. Então, bom, querido amigo Mário Brondani, né, para mim é um grande prazer te entrevistar hoje. Foi um grande prazer também ter sido teu orientado em Vancouver, no Canadá. Sinto muita saudade daquele tempo, já faz 10 anos agora. 10 anos. E para a gente é uma honra tê-lo aqui, participando desse nosso curso, como entrevistado, né, como especialista. Então, o professor Mário Brondani, ele é doutor, né, em odontologia e professor na Universidade de British Columbia, no Canadá. Mas currículo eu vou deixar para ti mesmo, né, para se apresentar para a gente. Então, de pronto, assim, muito obrigado pelo aceite em participar nessa entrevista. Obrigado mesmo. Eu que agradeço pelo convite. Tem uma série de perguntas para te fazer, então a gente vai, aos poucos, vou te perguntando e a gente vai conversando. Então, primeiro, qual é o fundamento para os cuidados paliativos em saúde bucal? Né? Como é que inicia, vamos dizer assim, essa parte da odontologia? E na faculdade de odontologia? Na faculdade de odontologia e também no contexto que tu conhece, assim, de outras pesquisas, de outros trabalhos que tu acompanhas aí há bastante tempo já. Ok, então, antes de mais nada, eu vou ter que pedir desculpa, porque algumas coisas eu vou falar em inglês, outras em português, né? Porque tem essas palavras que eu realmente não uso mais, né? No coloquial aqui em casa, e eu não me lembro realmente a palavra em português, então vocês vão ter que me desculpar. Mas eu entendi que esse curso vai ser maybe translated to English, então já facilita um pouco a coisa de vocês, né? Mas então, só um disclaimer antes da gente iniciar, né? Que quando o Renato me mandou as perguntas, né, ah, eram mais em termos of palliative care, né? Então, só para dizer que eu realmente na clínica aqui na clínica que eu faço como dentista, eu não vejo paciente paliativo, né? Eu trato idoso normal, mas não o paliativo mesmo, né? Então, eu só quero deixar claro que eu não sou assim especialista nessa área de palliative care, né, em dentistry. Uh, Então, tá bom, né? Mas então, eu acho que a gente como dentista, como oral health care providers, que a gente usa o termo aqui, né, que inclui a hygienist, né, os outros providers, a gente tem porque a nossa profissão a gente acha que é a coisa mais importante do mundo, né? A odontologia. Mas guess what? Não é para muitas pessoas que eles têm outros problemas de saúde, né? Que um problema no dente vai ser a última coisa que eles vão querer se preocupar, né? Porque tem outras coisas acontecendo, né? Mas fora isso, eu acho que a odontologia ela faz parte, como você sabe, a saúde começa pela boca, né? Nutrição, conversar com as pessoas, tipo isso que a gente está tendo agora. Se não tivesse dente, provavelmente não estaria tendo essa conversa com vocês, né? Então, eu acho que é importante fazer esse estudo interdisciplinar, né? Que é uma coisa que eu acho que eu aprendi muito durante o meu mestrado aí na PUC, né? Isso faz mais de 20 anos, ou vai fazer 20 anos, né? Que eu acho que é importante, realmente, a odontologia fazer parte de outras disciplinas, que daí não é só nós dizendo o quanto que é importante o odonto, mas outras disciplinas também trazendo a odontologia para as práticas que eles fazem de saúde, né? Então, eu acho que começa desde criança, tu sabe, falar da importância de saúde oral, né? Para a mulher que está grávida, depois para a criança, para o adulto e depois quando ele envelhece, né? Porque uma coisa que eu acho que a gente não emphasize enough, por exemplo, quando eu falo com meus alunos aqui, tu não vai ensinar um idoso a escovar os dentes, ele já sabe, ele passou a vida inteira fazendo isso. For better or worse, ele passou, ele sabe o que é uma escova de dente para a maioria dos idosos, né? Então não é que tu vai lá ensinar ele a escovar, tu vai resgatar aquela memória se ele esqueceu, ou resgatar o jeito que se faz, mas tu tem que parar um pouco de achar que tu tá lá para ensinar isso que a pessoa já sabe, né? Então eu acho que começa realmente em qualquer idade, né? Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas Sim, sim, sim. Era para dar, justamente para dar esse contexto de como a gente se insere, né? Aí, a partir da tua inserção como professor da odontogeriatria, né? Não só odontogeriatria, gerontologia também, eu fiz uma disciplina contigo aí que era mais gerontológica, né? Interprofissional.
aí por aí que a gente começa, né? A gente começa falando do cuidado da pessoa idosa e daí a partir daí o cuidado paliativo mesmo, assim, especificamente. Aproveitando então esse gancho, eu queria te perguntar, como é que é a realidade no Canadá e em outros países que tu conheces, né? Através de pesquisa, colaboração com outros professores, que se faz o cuidado paliativo em saúde bucal, especificamente saúde bucal. Então, in terms of teaching aqui, quando eu propus para a faculdade que a gente precisa de um curso de geriatria, que quando eu cheguei aqui para fazer doutorado, não existia um curso de geriatria. Né? A geriatria eram dadas em aulas aqui e ali, na prótese, um pouco na cardiologia, mas não tinha um curso realmente on its own to falar sobre geriatria. Né? Então, quando eles me contrataram aqui para dar aula, eu propus o curso. Né? Então, eu acho que uma coisa tem que ser a pessoa realmente que sinta a vontade de falar sobre o tema e dar aula sobre o tema, né? Então, eu sei que outras faculdades no Canadá, nós temos só 10 faculdades no país inteiro, né? Uma em cada province, né? Com exceção de Ontário e Quebec, mas de uma maneira geral são uma em cada província. A nossa aqui é na UBC, que tem o curso de odonto. Foi eu mesmo que desenvolvia o curso inteiro. Nós temos 2 anos de geriatria, né? Mudou, desde que eu estou aqui, quase 20 anos atrás, mudou o ano do curso que realmente acontece agora, nos últimos 10 anos, acontece no ano 13 e 4. Aqui, para vocês terem uma ideia, de odonto são 4 anos, mas precisa de outra faculdade para entrar no odonto. Então, os alunos aqui têm 8 anos de disciplina, né? A maioria dos alunos aqui são biólogos, são farmacêuticos, são dental hygienists, que quando eles se formam naquela profissão, eles vêm fazer a odonto, né? E aí eu acho que é uma disciplina que é muito heavy, né? Porque porque o foco da disciplina é em frail older adult. Então não é o adulto que é healthy, que é eu e tu envelhecendo, por exemplo, se tudo for bem, a gente não vai ter tantas doenças, né? Esperamos. Mas o foco da minha disciplina é realmente no idoso que é frail, tem várias comorbidities, né? E é um tópico que é meio pesado, né? Então a gente mudou a disciplina para o ano 13 e 4. Então é os senior students, né? Que estão se graduando. Eu sei que em outras faculdades existem a temática dentro de geriátricos, né? Eu não sei se eles têm cursos separados que nem nós temos aqui na UBC, então não posso dizer assim como é que é. Eu sei que pelo menos 2 outras universidades aqui no Canadá têm cursos específicos de geriatria, né, na odonto, mas eu acho que de uma maneira geral todos eles falam sobre a geriatria, mas não num curso mesmo, né? O que é diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que eu acho que tu também tem alguma experiência com os americanos lá em pesquisa, eu acho que são 56 faculdades que existem nos Estados Unidos de odonto, né? Eu acho que mais da metade, se eu não me engano, a última, também esse número pode ser não realmente o número que é, mas eu sei que tem bastantes faculdades que têm cursos dedicados exclusivamente para odonto. Eu trabalho muito com o pessoal de Iowa, que é o Leonardo Marchini, que é um brasileiro de São Paulo, que se mudou para lá, né? E ele fez a mesma coisa, ele que dirige os cursos de odonto, na geriatria, na faculdade de odonto lá, né? Eu conheço algumas coisas que acontecem na Europa, né? Que a gente tem conexões com a Suécia, a Suíça, a Inglaterra, Itália. Então, eles têm cursos de geriatria, né? Uma coisa que só em termos de contexto, né? A dentro de geriátricos, ela não é reconhecida como uma especialidade no Canadá, né? Eu sei que ela é uma especialidade no Brasil. Eu acho que na Austrália ela falls under Special Care Dentistry, né? Na Suécia foi reconhecida, eu acho que o ano passado, também under the Special Care Dentistry idea, né? Mas o Canadá não é. Né? Então, não existe assim, se tu disser, eu quero me especializar em odontogeriatria, não tem esse curso ainda no Canadá. Né? E o cuidado paliativo, ele naturalmente está integrado com odontogeriatria, ou ele acontece em outro espaço? Sorry, eu acho que essa foi a pergunta que tu me perguntaste antes, né? Então,
como eu falei, os meus pacientes não são paliativos, né, na clínica, Sim, sim. mas eu resolvi fazer uma das minhas aulas sobre o cuidado paliativo do idoso. Então, o meu curso tem uma sessão no ano 3, que é realmente a definição do que é palliative care, os problemas mais comuns que acontecem no palliative care. E no 4º ano eu trago um ethicist, que é um cara que só trabalha com ética na geriatria, para falar os problemas de informed consent e cuidados do idoso que são paliativos, né? Porque tem, como você sabe, se tu está num palliative institution, tu tem alguns dias de vida ou semanas, né? Então tem toda a coisa da ética em como provide care, quem é que consent para o care, né? É a pessoa que está ali, ou é o familiar, ou next of kin, kind of thing. Então eu discuto muito ética no serviço paliativo no ano 4, né? Eu fiz parte do meu sabático não só aí no Brasil, mas eu tive o privilégio de ir para a Suécia também, no Karolinska Institute, e lá eles têm o serviço de geriatria muito bem organizado, é todo público, né, que nem o Brasil, e tem odonto também, que é parte do serviço, e o idoso lá é visto em 2 maneiras, ou ele vai para a clínica odontológica, que é numa instituição, ou a clínica odontológica vai na casa geriatria, né? Na casa geriátrica. E foi aí nesse esquema de mobile dental clinic que a gente viu alguns pacientes paliativos mesmo que estavam na cama imobilizados, né? Só tinha alguns movimentos corporais, que a gente também basic dentistry, né? Só cleaning, realmente comfort, né? Nada de fazer prótese ou extração, nada, é só o conforto mesmo da pessoa ali, né? Mas também é só isso que eu sei, né? Não sei de outros países que provavelmente eles têm, mas eu não sou muito knowledgeable about them. Mas realmente na literatura a gente não encontra muita coisa, né? Até mesmo os relatos que a gente busca, até artigos mais simples, né? Do relato, né? Desse tipo de situação em diversos idiomas e não se encontra. Alguma coisa na Alemanha, né? Alguma coisa na Itália, assim, muito pouco. Mas nos Estados Unidos tem um pouco mais, eu acho. Mas é pouca literatura que existe e parece que é menos estruturado ainda do que é a odontogeriatria, que já tem mais tempo, que já tem mais alguma visibilidade a mais. Né? Mas tu sabe que eu acho que e realmente está certo, não existe. Eu acho que uma das razões é que o pessoal não vê a importância da odontologia, não como a clínica odontológica, tipo extração, prótese, essas coisas, mas o cuidado oral da pessoa que está em palliative care, que não precisa ser idoso, pode estar em palliative care em qualquer idade, né? Claro. Eu acho que eles não entendem o porquê da odonto. A pessoa está aqui com alguns dias, algumas semanas de vida. Who cares se tu não extraiu aquele dente, né? Mas eu acho que tem, pelo menos as razões que eu achei importante falar sobre palliative care é a ideia da qualidade de vida e do conforto que realmente uma boca limpa traz para o paciente, ou uma infecção que tu consegue address de uma maneira ou de outra, né, que viabiliza mesmo o conforto do paciente. Não. A gente não está falando em clínica dentária nessa época, né, mas é mais o conforto mesmo, qualidade de vida que eu acho que a odontologia pode trazer. E por outro lado, eu acho que a nossa fault mesmo, né, de ter uma profissão que é mais, pelo menos aqui no Canadá, é muito isolada, né? O dentista é muito bem de vida como um profissional, né? Uhum. Então ele eu acho que não interage muito com as outras disciplinas, e as outras disciplinas acabam não invitem o dentista para quando eles estão providing esse care, né? Que eu acho que é um erro, né? Tanto de nós dentistas de não abrirmos as portas para outras disciplinas, mas também outras disciplinas não saberem a importância da odontologia naquela etapa da pessoa. Isso é um outro tema interessante. Eu sei que eu tenho perguntas sobre isso. E esse é um elemento que a gente gostaria muito de trabalhar, mas a gente está começando a trabalhar, porque agora a gente tem o curso de fonoaudiologia no mesmo prédio da odontologia. Então começa, né, a ter uma aproximação assim dos profissionais. Aí o segundo passo é poder fazer isso de forma integrada, né? Mas a gente já chega lá. Eu antes tenho umas outras perguntas aqui.
Olha só. Como é que é a realidade do envelhecimento e do cuidado no Canadá? Os idosos eles ficam na sua maioria vivendo com as suas famílias ou existem outros arranjos que são predominantes, né, como bairros ou vilas que concentram pessoas idosas, casas de cuidado? Como é que isso acontece aí na realidade do Canadá? Ah, então, é um pouco de tudo, como a pergunta diz, né? Por exemplo, em long-term care ou nursing homes, né, que é o que se fala, são só entre 6 e 10%, dependendo da província, mas entre 6 e 10% dos idosos moram realmente na long-term care facility, né? Uhum. A maioria, os outros 94, 90%, ou moram em casa, né? Geralmente com familiares, né? Tem um pouco muito da cultura aqui, porque o Canadá é um país multicultural, então tem a influência, por exemplo, do indiano, do chinês, que é de deixar o idoso na casa, sendo cuidado pela família, né? Então tem muito essa coisa cultural. Uh, mas, por outro lado, também tem outras culturas que não que o idoso tenta ser mais independente, então ele não quer ficar na casa com a familiar, então ele já pode morar sozinho, por exemplo, né? Aqui Uhum. no Canadá tem bastante serviço, se tu mora sozinho, por exemplo, que é pago pelo governo, que vem alguém, por exemplo, uma vez por dia ou algumas vezes por semana para cuidar um pouco da residência, né? Não é um cuidador, não é Uhum. mas é uma pessoa que vai lá e vê como é que está o teu. É um OT e PT, né? Eu não me lembro esses acrônimos em português, mas é Occupational Therapist and Physiotherapist. Uhum. Vão lá e ver se teu ambiente é propício para te ficar sozinho na casa, não tem hazards, né? Para te cair ou se quebrar, enfim, né? Que isso é facilitado pelo governo, né? E tem outros bairros que são focados realmente no que eles chamam aqui de retirement communities, né? Que tu já está aposentado e tu quer ficar num ambiente que é mais no teu grupo que tu conhece de pessoas da tua idade, aí tu vai para esses bairros, né? E aí tem dois tipos, um é tu mora independente mesmo na tua residência, ou tu vai numas gate communities, né? Que é tipo uma casa geriátrica, mas é mais como um hotel mesmo, né? Que tu vai lá, tu tem o teu quarto, o teu banheiro, a tua cozinha. Tu quiser cozinhar, tu cozinha, se não tem serviços, claro que tu pagas, né? São todos pagos, que vão te oferecer atividades sociais, brincadeiras, jogos, etc. E laundry, né? Kitchen, essas coisas assim. Então tem um pouco de tudo, né? Tem aqueles que moram em casa, tem os que moram em long-term care, tem os que moram nessas retirement communities, né, de idosos. Agora tem um movimento grande também de fazer para os idosos que têm Alzheimer, por exemplo, um dos tipos de demência, né, de fazer comunidades que tenham vários idosos com Alzheimer, né, que eles ficam juntos e claro que tem bastante serviços para esse tipo de cognition, né, loss of cognition there. Então tem um pouco de tudo, eu acho que acontece aqui. Né? É interessante, né? Tem países com predominância até cultural, né? Uma questão cultural, né? Por exemplo, os Estados Unidos é bem diferente, né? Até o número de pessoas que ficam morando em instituições de longa permanência é maior, né? Nos Estados Unidos na comparação com culturas latinas, por exemplo, né? Justamente por isso, pela questão da independência, um certo afastamento social que eles têm, que é cultural, né? E essa aí é aquela ideia do age in place, né? Que significa, se, imagina vocês, né, que moram numa casa, numa residência, vocês serem postos em outro lugar que vocês não conhecem, que é totalmente foreigner para ti, né? Tu não te adapta Uhum. da mesma maneira que tu tivesse no teu environment, né? Então, eu acho que é legal essa ideia de tu envelhecer realmente onde tu te criou, se tu puder, lógico, né? Que eu acho que é uma coisa que o Canadá foca um pouco, né? Interessante, né? E essa é uma discussão bem viva assim na literatura também, porque tem até um vídeo que circulou na internet, a diferença do idoso americano e do idoso italiano. Quão solitário é o idoso norte-americano, aquele clássico idoso norte-americano, e o quão família é o italiano, que tem que estar todo mundo perto dele, o neto, o bisneto, tem que estar todo. Né? E o quanto Uhum. isso, do ponto de vista de saúde, né, tem um potencial muito grande, né?
para a saúde emocional, social, que acaba também, né, resultando em elementos de saúde orgânica, lógico, dessa pessoa. Previne depressão, melhora vários indicadores de saúde, né? Até E, diabetes, hipertensão. e uma coisa que é a decorrência disso tudo que tu falaste é o custo, né? É muito mais barato tu ficar em casa, porque tu tem toda a família ao redor, tu tem, que é o que tu falou, todas aquelas coisas positivas. Se tu vai para uma nursing home, é muito mais caro para o governo te manter numa nursing home do que te Uhum. dar alguns serviços se tu fica em casa, né? E o custo social também, é verdade, É. associado. Muito bem. Bom, aqui eu estou te fazendo uma série de perguntas sobre o Canadá, né? O sistema de saúde canadense ele é universal, né? A odontologia está inserida no sistema de saúde canadense ou não? Não é, né? E a gente também não tem pharmacare, não é parte do serviço universal. Agora está sendo, o governo já fez essa proposta, né? E durante essa conversa a gente tentou injetar a odontologia, mas não, a odontologia não é parte. O serviço de saúde é muito bom, eu acho muito bom aqui. O pessoal reclama que demora muito quando tu vem o especialista, mas eu usei o sistema de saúde aqui, achei muito bom. Infelizmente, comparado com o brasileiro, os dois são universais, né? O de vocês aí é muito melhor em termos de odontologia, porque engloba tudo realmente, né? O que não acontece no Canadá, né? Então, a odontologia é a parte e é muito cara, né? A odontologia aqui, se tu fazer dólar por dólar e real por real, é muito mais caro que é muito mais caro tu te formar a odontologia, porque não existe. Uma coisa que eu acho que o pessoal também não entende, todas as universidades do Canadá são públicas, mas todas são pagas, né? Ela é pública, tipo assim, que é uma universidade pública realmente, mas o custo é um absurdo para se tornar um dentista no Canadá, né? Então, quando tu sai da faculdade, tu quer o quê? Tu quer pegar o dinheiro que tu gastou, fazer como é que se diz, o pay the loans, né? Que tu teve que para te formar. Aí tu abre o teu consultório, dentista que realmente, como eu falei no início, é muito bem de vida, né? Comparado com outras profissões, né? Infelizmente, isso acaba fazendo odontologia muito cara, né? Então, imagina um idoso que está retired, né? Que não tem insurance, que não tem emprego, vai pagar odontologia como? É só out of pocket, né? Se ele tem Uhum. disposable income, ele vai lá e vai ter que pagar. Então, eu acho que esse é um problema daqui, né? Que a gente está falando de access to care, mas o pessoal tem que entender que aqui, se tu quer odonto, tu vai ter que pagar, né? Não é de graça, né? A não ser que tu tenha insurance ou que tu seja First Nations, que é o Indigenous, né, canadense. Finalmente aqui reconheceram que a gente abusou realmente do indígena canadense. Agora eles têm serviços sociais e de saúde muito bem, né? Eu acho muito bem estruturados. Se tu tem uma disability, por exemplo, se tu é diabético, se tu tem HIV, se tu tem outra disability, tu pode ganhar uma insurance que vai cobrir a parte odontológica. Mas só assim, se tu é um idoso saudável, aí tu não tem um serviço de saúde, né? Dentário. Tu tem o de saúde, mas não dentário. Pois é, não, eu sabia disso, né? Mas eu fiz questão de trazer essa pergunta porque, de fato, a gente tem uma coisa fabulosa que é a saúde bucal dentro do Sistema Único de Saúde, né? Que é uma coisa de país rico, mas o Brasil é um país rico e pobre. O Canadá é um país rico e rico, né? E mesmo assim não tem saúde bucal dentro do sistema público, que é, no caso, universal, mas a odontologia está fora. Então, eu queria ouvir de um canadense, né, falando isso, para as pessoas acreditarem, porque quando eu falo, elas não acreditam. Agora eles vão ter que acreditar, porque um canadense falou. Que é verdade. A gente tem uma coisa fabulosa aqui, que é a saúde bucal dentro do sistema único. Bom, ia falar, Mário, te cortei. Não, 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 não. Tava só breathing. Bom, agora eu vou começar a focar um pouquinho mais. Qual é a tua percepção sobre o ensino da temática dos cuidados paliativos? Tu compreende que é possível trabalhar essa temática? Seria possível também trabalhar essa temática com pessoas leigas, qualificando o cuidado dentro das famílias? Porque, assim, existem diferentes níveis, né, de cuidado paliativo
E, eventualmente, muitos cuidadores ficam responsáveis, né, por fazer um cuidado que, se não é paliativo, é quase paliativo. De pessoas que estão em estado de fragilização ou já bem frágeis, mas que, no entanto, permanecem com suas famílias. Tu acredita que é possível fazer, qualificar esse cuidado, desses cuidadores formais ou informais? Com certeza. Se tu te lembra ou se tu me conhece já, eu sou um grande advocate para poder treinar qualquer pessoa na comunidade, na família, que tem uma ideia, uma noção mínima do que está se fazendo de take over e cuidar realmente da pessoa. Uma coisa que eu falo para meus alunos aqui é o seguinte: a odontologia é uma profissão muito técnica, né? Mas eu posso ensinar alguém, pode pegar o meu nephew, que tem agora 10 anos de idade, quer dizer, 18, tinha 10 a 8 anos atrás. Com 18 anos de idade, eu posso mostrar um vídeo para ele de como abrir um dente, botar uma restauração, que ele faz. Ele não vai precisar perder 4 anos da vida dele para ser odonto. Agora, se te forma daqui e só quer abrir buraco e fechar buraco, tu está perdendo tempo na odontologia. Tu pode fazer um técnico, aqui tem o dental therapist, né, que é um técnico realmente. Tu faz 2 anos, não é nem universidade, é curso secundário, né? E tu vai abrir e fechar buraco. Agora, o dentista tem que fazer essa coisa que a gente está falando aqui, que é beyond the dentistry, né? Que é essa coisa da odontologia social, social determinants of health, palliative care, que é uma coisa que não se fala muito, né? Então, eu acho assim, ó, tu não precisa ser dentista para falar sobre essas coisas, né? Por exemplo, aplicar verniz, né, varnish na superfície dentária, ou fazer instrução bucal, ou aplicar a silver diamine fluoride, ou even sealants numa criança, por exemplo. Não precisa de dentista para isso, né? Eu posso treinar alguém que está a fim de aprender realmente aquela knowledge, né? Tu treina a pessoa, ela vai ali fazer e às vezes faz até melhor que o próprio dentista, né? Então, eu assim, se tu totalmente sou a favor de que se tu puder treinar qualquer pessoa, seja da família, seja da comunidade, a fazer o cuidado paliativo, by all means, eu acho que é muito mais barato, né? E a pessoa é muito mais engajada do que alguém que vem de fora, né? Claro que vão existir certas coisas que vai ter que chamar um profissional, né, que sabe um pouco mais para interagir, mas fora disso, totalmente a favor. Se a gente pensar bem, tem coisas que são do conforto e da higiene diária, etc e tal, que são muito básicas, né, que o cuidador faz. E eventualmente, bom, ele precisa de uma instrução, às vezes, né, de uma qualificação, capacitação para algumas coisas que ele não domina. Então, é bom a gente ouvir de um especialista isso, porque a visão que a gente tem é que, no Brasil, pelo menos, a gente está tendo agora um aumento dramático, né, do número de pessoas, em poucas décadas. Em 2 décadas, a gente vai ter um crescimento exponencial de pessoas com 80 anos em diante. Em 2 décadas. E com isso a gente também pode esperar um grande aumento da necessidade de cuidados paliativos ou quase paliativos, não existe esse termo, a gente que está cunhando, são cuidados de quase terminalidade, que são pessoas que estão em casa, né? Não estão em clínica de cuidados paliativos, porque isso não existe aqui, e não estão em LPI, não estão em hospital, eles estão em casa com a família. E aí eu acredito no potencial que existe na qualificação dessas pessoas, né? Que às vezes são profissionais de saúde, mas muitas vezes não, na maioria das vezes são familiares. Né? Então, por isso essa ideia desse curso. E eu já vou engatar uma pergunta aqui na sequência, mas pode falar. Não, eu só ia fazer um gancho ali aqui. E isso eu acho que é aí que vem a ideia do interdisciplinary work, né? Imagina se tu tá ali um fonoaudiólogo ou um occupational therapist fazendo um assessment do idoso, se ele sabe um pouquinho de odontologia, de repente ele já faz um gancho e já dá uma vistoria que seja cursória e geral na boca, mas discute com a pessoa, né? O que tá sentindo, tem algum problema aqui ali, tu não precisa ser dentista para fazer esse diagnóstico inicial, né? É verdade. E aí quando tem uma situação mais complexa, aí sim, né? Ele vai saber, inclusive, fazer o encaminhamento correto, né? Que tipo de profissional ele tem que procurar dentro da especialidade. É nessa pegada, assim. Essa pergunta também, ela vem nesse sentido. Eu queria te perguntar se tu conheces cursos, plataformas com essa proposta de
capacitar as pessoas para o cuidado paliativo? Eu acho que existem cursos. Eu uso um aqui que é o Smiles for Life. É um app, tu faz um download da Apple Store ou Android, né? E como é que se diz? Dentro desse Smiles for Life, eles têm 8 módulos. O módulo número 8 é de geriatria, né? Qualquer um faz, é de graça. Se tu faz todo o módulo, que são vários submódulos dentro da geriatria, tu ganha um certificado, né? Que tu pode apresentar, por exemplo, se tu for aplicar para algum emprego, ou tipo nessa noção que a gente está conversando, né? Se alguém que esteja interessado, ele vai lá, te mostra o certificado e tem uma provinha no final para te saber se tu prestou atenção ou não nos módulos, né? E é o certificado, te dá número de créditos que tu teve sobre esse curso. Claro que é um curso básico, né? Fala sobre coisas básicas na odonto que acontece na geriatria, que nem a gente comentou, cuidados da higiene oral, gum disease, toothache, essas coisas, né? Que, again, tu não vai ser dentista para fazer isso, mas te dá uma noção bem legal, né? Então, eu uso isso aqui para os meus alunos antes de eles começarem o curso, eles têm que fazer esse módulo todo, né, e me mostrar o certificado, né? Eu sei que também agora com a vida toda nossa virou virtual com a pandemia, né? Eu sei que tem muito mais desenvolvimento de cursos online agora, né? Alguns vão ser pagos, logicamente, mas tem muita coisa que ainda é free of charge, né? Que tu pode fazer um assessment e receber realmente educação sobre isso. Bem legal, é bom ouvir isso. É isso que a gente estava pensando, assim, em fazer. Bom, agora uma pergunta um pouco mais sobre a realidade, assim, do ponto de vista social mesmo, né, da mídia. Qual o nível de discussão na sociedade canadense, né, sobre o tema de envelhecimento e se é discutido o cuidado paliativo, se isso é uma coisa que aparece na mídia ou não? Eu acho que, assim, aparecer por aparecer, como se fosse discutir, não. Ele só aparece quando alguma coisa não está funcionando ou não deu certo. Um grande exemplo foi a pandemia, né? Porque aqui idosos morreram a torta e direito, né, se fala, né, em casas geriátricas por causa da pandemia. E a maioria deles eram ou idosos com muitas comorbidades ou em palliative state, né, que é os que morreram primeiro aqui no Canadá, né. Só assim que começou a se discutir, não que se discutia antes, mas voltou a mídia toda a discussão da importância de manter cuidador na casa geriátrica, da importância de pagar um salário decente para o cuidador, que ele não precisa ir para 3, 4 diferentes casas geriátricas para fazer um salário bom no final, né? Então, isso veio à tona agora e está sendo discutido ainda agora, porque eu estava vendo no noticiário ontem, teve um outro outbreak de COVID aqui em BC, numa casa geriátrica novamente. Então, eu acho que, infelizmente, essas coisas mais trágicas da pandemia que volta à tona a se discutir, né? Uma coisa que se discutia até antes da pandemia, que veio aqui a discussão, era o assisted dying, né? Então, pacientes que estão cientes, né, que estão em palliative state, mas cientes, que eles têm o direito de terminar com a vida deles, se eles estão cientes dos prós e cons, né? Isso é uma coisa que eu acho positiva aqui no Canadá. Eu acho que ainda não foi aprovado. Eu sei que está sendo discutido. Eu me lembro que teve 2 casos que era um casal, a esposa não concordou com o marido queria, disse, olha, é enough, já sofri muito, quero terminar realmente, e a esposa não concordou, né? E eles foram para court e o marido ganhou, né? Então a esposa perdeu e ele conseguiu terminar a vida por várias razões, né? Não é para discutir isso aqui, mas eu acho que é importante discutir a ideia de poder terminar com a tua vida se tu acha necessário, né? Claro que não é uma decisão easy, né? Mas eu acho que tem que se discutir, é uma coisa que acontece.
aí eu acho que até pouco tempo atrás o pessoal tinha que sair do país, sair do Canadá para ir, por exemplo, para a Suíça, né? Agora não, agora eu acho que está sendo válido aqui dentro do Canadá. Tem muita gente que não discute, que não aceita, obviamente, né? Não só por áreas sociais, mas áreas religiosas também, né? Mas eu acho que, então, retornando à pergunta, tem às vezes esse debate, o cuidado paliativo, mas mais quando coisas assim acontecem, ou do assisted dying, né, que é um tema que se discute bastante agora, ou do COVID, né, que teve nas casas geriátricas, né? E senão é um tema que é pouco discutido, né? Ele não é presente na mídia, não é presente no mainstream, assim, né? Essa é a impressão que a gente tem, assim. Ele não é o teu dia a dia discutido, né? Uma coisa que eu não sei se tu te lembra quando tu ficasses aqui, mas assim, olhando agora, pensando um pouco de uma maneira geral, quando aparece alguma coisa sobre aging e sobre idoso, é muito positivo o que eu vejo aqui na mídia, né? De repente até muito positivo. Não estou dizendo que geriatria é só uma coisa triste e negativa, porque a gente todos estamos envelhecendo, né? Mas eu digo assim, tem aquele idoso que corre em maratona. Tem um idoso aqui que é o idoso mais velho do mundo, com 102 anos, e correu uma maratona, né? Então, às vezes, quando vem essas coisas assim, o pessoal fica all over, né? Agora, não sei se você se lembra daquele idoso inglês que andou, acho que, eu não me lembro quantos, foi 100 quilômetros, eu não me lembro, era uma coisa absurda, assim, pro NIH da Inglaterra. Aquilo virou uma trend, agora que tem vários idosos no Canadá também fazendo esses circuitos ao redor da casa, ao redor da onde eles moram, para fazer como é que se diz? Gente, eu esqueci o nome da palavra em inglês e em português. Fundraising. Então, é Levantar aquele fundos. idoso que está... de levantar fundos. Então, o idoso assim que está ainda usando walker, né? Mas está ali mobile, tentando ficar mobile e tal. E eu acho que tem muita mídia e é bem positivo quando vem essa discussão também, né? Sobre o envelhecimento aqui. Mas não é sempre. Interessante, mas é que é uma tendência, né? A forma como se apresenta é importante também para a discussão na sociedade. Mas tu sabe uma coisa que nessa área, né? Eu me lembro que os primeiros slides que eu mostro para meus alunos no primeiro dia de aula, né? É a ideia do idoso, né? Então, por exemplo, eu pergunto assim, o que vocês acham sobre produtos cosméticos, né? O que vem em mind quando tu pensa em cosmético? É realmente uma pessoa jovem e tal. Aí a Sephora, que é uma companhia aqui, eles botaram um idoso que vende produtos, né? Como se fosse a spoken person de todo esse produto da Sephora, né? Tem a mulher, a mãe do Elon Musk, do cara da Tesla, ela tem 72 anos de idade, 73, e está ali, modelos da CoverGirl, né? Então, tem coisas que eu acho que a atitude mesmo da sociedade tende a mudar um pouco se eles começam a ver que tem coisa positiva também do envelhecimento, né? Isso é bem importante mesmo. Que se construiu ao longo de muito tempo aquela imagem decadente, né? Do idoso e a decadência da vida, etc. Mas aquilo foi se arrastando e por inércia, né? Continua também um pouco. Mas já se constrói uma outra imagem agora, que é do envelhecimento ativo, né? De pessoas que participam, que têm um envelhecimento bem sucedido, né? Isso também começa a se construir aqui, né? Claro, com as diferenças que existem, né? Entre o Brasil e o Canadá. Indo adiante, essa pergunta é um pouco mais complicada. Assim. Vamos lá, eu quero ver qual é a tua ideia. Quais são os caminhos, na tua opinião, a seguir, né, dentro dos cursos de graduação para viabilizar o treinamento e a qualificação, dessa vez, dos profissionais de saúde para o cuidado paliativo? A resposta é I don't know, mas eu vou share with you o que a gente faz aqui, né? Eu trabalho muito com a comunidade. Então, por exemplo, se eu estou discutindo alguma coisa que é essa coisa da ética, né, que eu comentei antes, eu não sou especialista nessa área. Então, o que eu faço? Eu convido alguém que saiba mais do assunto para vir falar, né?
Por exemplo, eu acho que aqui essa pergunta ela é bastante focada na ideia de interprofessionalism, né? Então, que tu falaste que a fono agora é ali com a odonto, eu não sei se elas são integradas realmente na undergrad de teus alunos, mas aqui, por exemplo, a farmácia, como tu sabe, idoso toma muita medicação, né? A gente chama os alunos da farmácia, eles vêm quando o aluno está vendo o idoso na clínica, o aluno da farmácia vem para discutir medicação com o aluno do odonto, com o idoso presente, né? Então, eu acho que se tem essa ideia de pegar o idoso, que é da comunidade, o farmacêutico, que é um profissional de saúde, e o aluno de odonto, para falar realmente sobre treinamento odontológico, eu acho que é o ideal, né? Então, tu sair um pouco de só o dentista ser o que sabe tudo daquela área, não, né? Cada um sabe um pouco da sua área e eu sei um pouquinho da outra área, a gente pode colaborar, né? Então, uma das coisas que eu acho que seria importante é fazer essa educação interprofissional, né? Ou interdisciplinar dos diferentes profissionais. A gente aqui, o que a gente faz é na undergrad, então para nós undergrad é o equivale ao teu grad aí, né? Que é o aluno que está se tornando dentista, né? O que a gente faz, eles têm que assistir aula junto com outras disciplinas, né? Então, o aluno de odonto, ele assiste aula com a medicina, com a nursing, com a pharmacy, com a occupational therapist, e aí eles discutem um caso sobre os diferentes pontos de vista das diferentes disciplinas, né? Eu acho que isso ajuda bastante o aluno a abrir um pouco os horizontes da disciplina própria, né? E também entender a importância das outras disciplinas para a tua disciplina mesmo. Então, eu acho que começa já cedíssimo ali na undergrad, né? Depois que tu tá formado, aí tu já te formou e tal, aí tu de repente faz cursos de CEs, que é o Continuing Educational Courses, né? Não sei se isso responde a tua pergunta, mas se tu pode fazer isso com cuidados paliativos também, né? Tu pode incluir um estudo interdisciplinar com um cuidado paliativo. Uma coisa que os alunos fazem aqui no ano 2, eles são postos com uma pessoa que tem uma comorbidade, né? Seja diabetes, seja HIV, seja demência, que tu pode ter demência, mas que tu consiga te comunicar, né? E o aluno interage com essa pessoa, não precisa ser um idoso, mas às vezes é um idoso, né? O aluno interage com o idoso e com outras disciplinas, que é o Health Mentor. Então, o mentor não é um professor, é um paciente, realmente, que vai fazer a mentorship do aluno, que eu acho muito válido, tá? Infelizmente, aqui é opcional, não são todos os alunos que podem fazer isso, né? Então, de cada ano, a gente tem mais ou menos um quarto do cohort de students vão fazer o Health Mentor, né? Que eu acho que é uma coisa positiva também, né? Interessante, né? Não tinha, mas nunca tinha pensado. Essa perspectiva de interdisciplinaridade, né? Sim, eu acho que ela explica, em grande parte, os fracassos que a gente teve até agora, porque a gente é segmentado, né? Naquele modelo totalmente segmentado que não se conversa. E agora sim, a gente está tendo essa possibilidade de reintegrar as pessoas, porque a gente observou alguns fracassos, né? Que aconteceram do ponto de vista de heterogeneia, né? Que é, a gente acaba enxergando muito a própria caixinha e não enxerga o que o colega do lado poderia integrar para justamente evitar a heterogeneia. Então, sim, respondeu e essa ideia é muito interessante. But don't get me wrong, I'm not saying that every single student here will do these things, right? Não, entendi, sim, sim. Entendi. Mas existe isso, né? Então isso é seminal, isso é uma coisa bem seminal. Daqui a pouco pode avançar para ir para outras áreas e pode ser, inclusive, copiada por nós. A gente vai pensar nisso. Muito legal. Bom, a próxima pergunta, ela vai mais na direção da educação em saúde, né? Porque nós estávamos discutindo até aqui a qualificação dos profissionais, né? Durante a formação no undergrad, né? Durante a sua formação. E agora a próxima pergunta é como é que a gente qualifica os nossos profissionais de saúde para que essas pessoas sejam
capacitadas e tenham as competências para poderem elas ensinarem outras pessoas, né? Ensinarem as pessoas da sociedade, as pessoas leigas, as pessoas das famílias. Né? Por que essa pergunta? Porque o crescimento do número de pessoas que vai estar ou sendo cuidada ou estar cuidando é muito superior, né? Esses números são muito maiores do que o número de pessoas que a gente está formando com essas capacitações, qualidades que vão atendê-los. Né? E maior ainda do que o número de pessoas que vai escolher fazer isso. Né? Que a gente coloca no mercado vários profissionais. Né? O Brasil tem 563 escolas de odontologia. Já eram E 412 semana passada. pois é, aqui tem umas que não começaram ainda. Eu olhei no portal do MEC, tá no portal do MEC, 563. Então, grande parte desses profissionais não vão escolher fazer atendimento de pessoas idosas e nem tampouco de trabalhar no sentido de qualificar as famílias, os cuidadores. Né? A gente tem um caminho, na tua opinião, para a gente qualificar essas pessoas para elas serem assim multiplicadoras desse conhecimento? A gente tem uma forma de fazer isso? Vocês fazem alguma coisa nesse sentido? Ou conhece alguém que faça? Yeah, that's a tough question. But just before that, Tchê, 563 faculdades de odonto. Você sabe que o Brasil produz 15% de todos os dentistas do mundo vem do Brasil? Agora deve ser 20%, porque tem mais de 20%. 100 faculdades. 20%. Eu olhei esse dado também. So, ok, eu me formei pelo Brasil, então não vou ficar aqui agora todo snob, né, porque eu saí do país, mas, gente, o que vai acontecer daqui não vai ter emprego, né, para o pessoal. Aí, infelizmente, o pessoal vai ter, odontologia vai ser tipo um curso qualificante para te fazer outra coisa no futuro, né, porque com tanta universidade, e de repente não é só odonto, eu sei que tem outras faculdades que também cresceram, mas eu acho que esse é um dos motivos mais, como é que se diz, afirmativos, que se precisa sair daquele bloquinho de dente e cavidade e fazer uma coisa beyond, né? Porque, em primeiro lugar, tu não vai ter onde trabalhar, né? E segundo, tu vai te educar muito mais, tu abrir um pouco o horizonte, né? De fazer aquela coisa de clínica privada, de abrir e tapar buraco, né? Uma das ideias seria isso, né? Fazer essa educação interdisciplinar. Eu acho que tem vários modelos de engajar a comunidade ou qualificar uma pessoa que já sabe um pouco para treinar outra, né? Eu acho que isso não é novo, tem tanto online, eu acho que tem cursos que vão te dizer isso. Mas uma coisa que eu acho que se discutiu bastante aqui durante a pandemic foi a recognition, por exemplo, do cuidador como uma profissão, né? Que cuidador, na realidade, pode ser um familiar, um amigo até, enfim, que tenha na família, mas duas coisas, é um monte de tempo que tu bota para cuidar de outra pessoa e não é reconhecido, né? Então, agora tem um movimento todo de reconhecer isso financeiramente, que é um trabalho, é um full-time job, né? Se tu pensar... então, aqui, principalmente, quando veio a ajuda do governo com o pessoal que perdeu o emprego durante a pandemic, eles ganham uma ajuda do governo se tu tá em casa cuidando de alguém, né? Então, que eu acho que isso eu sei que não é muito relacionado com a pergunta que tu fizeste, mas ajuda um pouco a entender o reconhecimento dessas informal jobs que se fala, né? Que é o cuidador, que é outra coisa que não é uma profissão que seria formalizada, tipo um curso técnico ou uma universidade, mas é um trabalho. E às vezes é mais árduo do que qualquer outro trabalho, né? Então, eu acho que reconhecimento é uma das primeiras formas, né? Não sei se responde a tua pergunta, mas eu acho que por exemplo, que eu falo para os meus colegas aqui de odonto, né? Na realidade, um professor de odonto, com raras exceções, eu não sou a melhor pessoa de dar aula aqui, porque eu não tenho uma formação educacional, eu tenho uma formação técnica de odontologia, né? Eu fui fazer curso de educação em odontologia depois que me formei, porque eu acho que eu precisava, né? Então, assim, como que dar uma aula? Como que desenvolver uma disciplina? Como acessar o aluno, né? Então, eu acho que
não é só one size fits all, né? Mas eu acho que tem vários caminhos que se podia discutir. Não sei se responde a tua pergunta. Sim, respondeu. E acho que a primeira é a percepção de que essas pessoas existem, né? E só a partir daí a gente vai poder pensar em como fazer o ensino, a educação para essas pessoas. O primeiro é o reconhecimento, a visibilidade. Uhum. Isso que a gente está tentando com essa iniciativa, vamos dizer assim, né, de sistematizar um curso online para pessoas que são cuidadoras e que não são, sequer são cuidadoras formais, assim, são pessoas da comunidade que vão ter acesso a informações que de outra forma não teriam, né? Não teriam e o trabalho delas não é de forma alguma menos importante do que o meu, do que o teu, do que Uhum. qualquer outro, né? Só não é formal, só não é reconhecido, mas a gente sabe que essas pessoas estão aí, né? E elas precisam e merecem receber essas informações e isso me faz entender algumas coisas. Né? Se isso acontece aí no Canadá, imagina aqui. Essa é a primeira, porque, poxa, a gente conhece a realidade nas estratégias de saúde da família, né, que a gente visita, faz visitas domiciliares e acompanha as famílias, né, dos bairros, que praticamente todas as pessoas idosas ou estão cuidando ou estão sendo cuidadas Uhum. por outras pessoas também idosas, né? Então, isso, a gente não pode mais continuar fingindo que não está acontecendo isso, né? Tem que ir em busca delas e fazer. Aqui tem a estratégia de saúde da família para fazer isso. Né? A gente tem toda uma estratégia populacional que a gente pode aproveitar disso para fazer essa educação. Uhum. E nesse sentido é que vem a outra pergunta, né? Que é, tu acredita que faz sentido esse curso online, né? Deixa eu dar um exemplo aí, né? Para essa natureza, assim, não são profissionais, né? Mas para essas pessoas, para esses cuidadores, tu acha que faz sentido a gente montar um curso com base, né, na internet para oferecer informações, assim, esquecendo a parte jurídica, esquecendo a parte, né, legal, etc. Mas, assim, do ponto de vista mesmo científico, educacional, faz sentido para ti isso, sim? Fazer um curso online para cuidadores, para o cuidado em saúde bucal? Com certeza. E tem, por exemplo, esse Smiles for Life app que eu comentei contigo, é dirigido realmente, ele é desenvolvido para pessoas leigas, para começo de conversa. Então, eles usam a terminologia, assim, não usa aquele jargão odontológico que a gente usa na clínica, né? Então, já existe, não seria uma coisa nova, mas claro que eu acho válido, né? Porque quanto mais tu puder informar a pessoa, melhor, né? Imagina, porque é muito fácil chegar, tu vai fazer um exame oral num idoso e tu vê, de repente, né, debris de food ou outras coisas. É muito fácil fazer um blame, né? Por que tu não escovou o dente? Mas, na real, de repente, a pessoa nem sabia, né? Ou teve dificuldade. Então, se tivesse um pouco mais de educação nessa área, provavelmente faria até uma coisa que tem que se entender também se tu tem que ver o valor disso para ti mesmo, né? Se tu é uma pessoa que cuida da tua saúde, que tu sabe de como fazer as coisas, tu fica muito mais inclinado a fazer isso se tu sabe a implicância, né? A implication pro teu paciente ou a pessoa que está cuidada, né? Então, eu acho que isso também é importante saber que às vezes a pessoa de repente nem cuida da própria boca, como é que vai cuidar de uma outra pessoa, né? Então, também tem esse lado de self learning, né? Para isso ali, com certeza. Que bom, que bom. Bom ouvir isso. Porque a gente não se sente sozinho. E uma coisa que eu acho que é importante em qualquer área, né, Renato, de educação é accountability, né? Então a gente fazer o curso, mas como é que a gente vai saber se a pessoa aprendeu? Como é que a gente vai saber se a pessoa está aplicando aquela knowledge, né? Então, eu acho que isso também tem que se discutir um pouco como fazer essa accountability, né? Porque de repente vai ter pessoas que estão fazendo só por querer saber um pouquinho mais. Outros estão querendo fazer o curso para realmente aplicar aquela knowledge e fazer tipo uma qualificação mais informal de um trabalho que seria, né? Então, eu acho que é importante ficar pensando nisso, né? Como fazer essa pessoa accountable por esse curso que se desenvolveu, que tu
usou o número de horas para desenvolver, que tu envolveu outras pessoas, mas como é que tu sabe que a pessoa tá enjoying aquele curso, né? Pois é, tem um curso nosso que o link ficou aberto no YouTube, né? Para inscrição. E esses dias eu fui, curiosamente, assim, fui olhar e tem 46 mil inscrições. Eu acho que tem uma demanda gigantesca, né? O Brasil é gigantesco, né? Sim. E essa informação as pessoas não têm, né? E estão em busca, né? Muita gente está em busca. E a gente recebe inscrições das mais variadas. Né? Pessoas de... O Brasil é um país gigante, né? Então, E isso é uma coisa importante o keep in mind. Como você sabe, o Canadá todo, como população, cabe dentro de São Paulo. São Paulo tem mais gente do que o Canadá inteiro, né? é, Apesar do o Canadá ser maior fisicamente do que o Brasil, né? Então, realmente, eu não estou, como é que se diz, surprised que tu teve essa demanda toda, porque, nossa, o uhum, Brasil é um pouquinho menor que os Estados Unidos quando em termos de número de pessoas, né? Então vai ter muita demanda. isso que a gente imagina que para os próximos anos vai ser cada vez maior. Né? Agora uma pergunta mais geral, assim, está envolvido, né, com a gerontologia, odontogeriatria, desde lá do início, quando a gente começou a falar disso, né, 20 anos atrás. De lá para cá, assim, tu tem visto a evolução disso, né? E como é que isso está hoje para ti, assim? Tu acha que teve uma grande evolução? Tu acha que teve tropeços? Congelou em algum ponto? O que faltou? O que sobrou? Uh, well, para mim, infelizmente, quando eu comecei a fazer ou ficar interessado na odontogeriatria, que foi no Brasil, eu saí, né? Então eu fiz o meu mestrado em 2001, 2002, então quase 20 anos, e saí. Então eu realmente não sei o que aconteceu. Depois, claro que eu sei por pessoas que estão aí, lógico, né? Mas uma coisa é tu saber de longe, outra coisa é tu estar aí, experience mesmo o que aconteceu, né? Eu me lembro que na minha undergrad, na URGS, eu não tive essa formação odontogeriátrica, né? Acho que teve, eu me lembro assim de falar de idoso quando teve a disciplina de prótese total, né? Que era quando vinha, e não, às vezes não era nem idoso assim de 60, 65, era uma pessoa mais nova, mas então eu não tive essa formação geriátrica no meu undergrad. Claro que eu me formei há 26 anos atrás, né? Então faz muito tempo, mas eu não me lembro de ter curso de odontogeriatria. De repente teve uma conversação aqui e ali, mas realmente não, né? Aí eu só posso te dizer o que aconteceu no Canadá. Eu cheguei aqui em 2002, né? Finalzinho de 2001, 2002. Uh, eu acho que evoluiu por uma parte mais positiva, que foi a gente não tinha uma disciplina de odontogeriatria, aí a gente implementou. Cada ano tem que fazer evaluation, né, do que tu faz, que tu tem que adaptar, mudar e tal. Então isso eu faço todos os anos. Então eu acho que o curso ficou bem melhor se eu comparar quando eu introduzi o curso do que agora, né? Claro que não é perfeito, tem sempre que fazer mudanças, né? Eu também acho que isso eu falo sem problema nenhum. Eu acho que a odontogeriatria não é para todo mundo, né? Assim como não é a pediatria, né? A pediatria não é para todo dentista, é só aqueles que realmente gostam e se engajam. A mesma coisa é a odontogeriatria, né? Então, Uhum. eu acho assim, a minha expectativa não é que todo dentista vai ser geriatra aqui, não, né? Mas pelo menos aqueles 10%, ou que seja o número 20% ou 5%, que realmente são interessados, que vão fazer um trabalho legal, aí sim faz uma qualificação mais especializada, né? Uh, então, assim, eu sei que a minha disciplina não são todos os alunos que enjoy, né? Tem outros que Uhum. estão ali só fazendo porque elas têm que fazer, porque depois vão se formar. Mas tem uns que realmente engajam contigo, te mandam perguntas por e-mail, ou são bem engajados durante a session, né? Que te fazem perguntas e tal. Então eu acho que mudou positivamente, né? Eu acho que uma área que não mudou tanto foi o serviço dentário no país aqui, como tu falaste, como a gente comentou no início, ainda é todo privatizado, então para a gente
tá falando aqui sobre odontologia, mas o idoso se não tem condições de pagar o dentista, como é que fica, né? Aham. Eu não sei se te lembra, mas nós temos um programa que vai em casas geriátricas, o programa é pela universidade, né? O Geriatric Dental Program, o GDP, e não é de graça. A gente vai lá como dentista na casa geriátrica e cobra do paciente. Então também não é free, né? Então acho que nós vamos agora em 30 casas geriátricas em toda Vancouver e Lower Mainland, né? E assim, são poucos dentistas. Nós temos agora, acho que são 7 dentistas, 8 dentistas que vêm trabalhar conosco, né? Que vão para a casa geriátrica. Então imagina, 8 dentistas. Nós somos, acho que em British Columbia, que são 4.000 dentistas, né? 8 não é nada, é 0,00%, né? Mas enfim. Bem legal. Tem umas perguntas aqui que tu já respondeu. Estava olhando aqui. Então, do ponto de vista de pós-graduação, Mário, tem alguma coisa acontecendo aí no Canadá ou nos Estados Unidos, pós-graduação na área de geronto para dentistas? Alguma coisa com foco em odontologia hospitalar ou cuidado paliativo? Tu conhece alguma coisa assim? Existem os GPRs, né, que é o General Residency Practitioner, que é um post-grad, então tu te forma em odontologia e tu vai fazer esse GPR. Esse GPR é focado em hospitais, né? É uma captação hospitalar, mas também nós oferecemos aqui, acho que são uma vaga por ano, né? Ou 2, eu não me lembro agora. Tem um pouquinho de oral medicine, oral pathology, mas o foco é realmente no hospital e uma parte desse foco é no idoso, né? Então é o idoso que está hospitalizado por qualquer condição, né? E em casa geriátrica, que é quando esse GPR vem com nós na atender a casa geriátrica. Então eu acho que a maioria dos GPRs, não só no Canadá, mas nos Estados Unidos, acho que eles têm um foco hospitalar, né? Então tem, né? Mas não é assim, não é um curso não é mestrado, né? Doutorado, não é especialização, é só um qualifier, né? Esse nível de pós-graduação que tu tem, né? E é um curso, é um programa rápido, é 1 ano só, né? E como é uma residency, tu recebe um salário, né? Para fazer o programa. Bom, Mário, em linhas gerais, esse era o meu guia de entrevista. Eu vou encerrar com uma pergunta assim para o futuro, né? Uma pergunta pensando para os próximos anos, né? Então, assim, quais os caminhos, na tua opinião, que nós teremos que seguir, né, para trazer visibilidade para essa temática, né, do cuidado paliativo e saúde bucal, nos níveis de ensino, pesquisa e também na interface com a comunidade? Pergunta ampla, mas é pensando para o futuro. Assim. Uma das respostas é exatamente isso que tu está fazendo, né? De botar isso aí ali online, o pessoal ver a importância dessa discussão, né? Então, raise awareness, né? A outra, eu acho que durante a formação do aluno de odonto, seria ótimo terem cursos, né, sobre isso que vai se falar. Claro que outras áreas da odonto também são importantes, dentística, endo, né, cirurgia, que elas são tão importantes quanto a geriatria, né? E uma coisa que eu sempre falo para meus alunos é: todo mundo está envelhecendo, mas nem todas as famílias têm crianças hoje em dia. Então, assim, ó, pode ter certeza que tu vai ter muito mais idosos na tua clínica do que crianças para atender, né? Então, tu queira ou não queira, tu vai olhar, tu vai tratar o idoso. É claro que vai ser um idoso saudável, very fit, sem doenças, que só está envelhecendo. Agora, de repente, vai ter outros. E se tu é um bom dentista e o paciente gosta de ti como profissional, ele vai envelhecer contigo, né, na tua clínica. Vai lá ano depois ano e vai envelhecer contigo. E de repente vai ter o pai, a mãe que é idoso e vai te perguntar a tua opinião. Ou vai até perguntar se tu pode ir ver esse idoso na casa, né? E aí tu vai dizer não, que o paciente que ficou contigo anos, né? Então eu acho que essa noção de envelhecimento e como que a sociedade que tu falaste, que no Brasil são 20%, eu acho que tu falaste isso de idosos, né?
ou um número parecido. Então, todo mundo vai chegar nessa idade. Né? Então, acho que se fazer essa discussão durante a undergrad já é um ponto de vista. Como todo mundo está envelhecendo, eu não me surpreenderia que daqui a uns 20, 30 anos, muita discussão na formação odontológica seja para o idoso. Né? Porque, imagina, nós aqui somos 20% mais ou menos que são idosos older than 65, né? Mas daqui a 20, 30, 40 anos vai ser muito mais. Então, o que tu adianta tá falando de pediatria ou de cuidados do adolescente se está todo mundo envelhecendo e não tem tanta criança assim nascendo e tal. Então, de repente, isso vai ser uma coisa que eu acho que no futuro, de repente, não sei quanto tempo, again, 20, 30, 40 anos, eu acho que o foco na odontologia vai ser um pouco mais do envelhecimento, não só no patológico, mas no envelhecimento normal, natural, né? Mas vai ter, acho que, muito mais ênfase no ensino de odonto, eu acho. Muito legal. É o que se imagina. Só para te dar um panorama assim da odontologia no Brasil, que ela já é reconhecida há bastante tempo, ela travou mesmo. Né? O número de profissionais que se especializam em odontologia é muito pequeno. Não fecha turmas, né, de especialização, mesmo com todo esse contingente de dentistas formados aí. E com toda essa demanda reprimida, né, que é uma demanda reprimida, que está ali sem atendimento. Então a gente tem um paradoxo, a gente tem o país que mais produz dentistas do planeta e que ao mesmo tempo grande parte do segmento populacional não tem acesso à odontologia. A gente convive com essas duas situações, né? É bem paradoxal se tu for pensar, pela lógica. E isso que teu sistema de saúde aí inclui odontologia, né? Isso que ele inclui. Mas é isso, né? Por causa do poder aquisitivo das pessoas, né? Grande parte da população idosa, com certeza a maioria, ela utiliza o Sistema Único de Saúde, né? Que, por sua vez, ele sofreu algumas quedas assim, nos últimos tempos por causa do financiamento, né? Problemas políticos que o país vive enfrentando. Né? Mas é isso. Não quero tomar mais do teu tempo nessa entrevista e quero te agradecer muito pela disponibilidade, né? A gente está numa época complicada da vida, né? Todo mundo muito ocupado. E te passo a palavra para fazer a última fala da entrevista. It's up to you. Well, eu que agradeço, né? É sempre legal colaborar, eu acho que temos que fazer mais colaborações, né? Eu acho que assim, a silver line que eu falo da pandemia é essa oportunidade, né? Porque de repente não teria tempo de fazer se tivesse com horário normal na faculdade, de sair da clínica, ir para cá e depois ter o translado do trabalho para casa. Agora está em casa o dia inteiro, né? Então, eu acho que a silver line de tudo isso, né, eu acho que a gente tem mais oportunidade de conversarmos como se não tivesse antes, né? E como eu me formei na URGS, eu acho que é bem legal voltar, né, e ter essa discussão com o pessoal. Toda vez que eu faço uma discussão assim, eu recebo vários e-mails, então se tu quiser distribuir o meu e-mail pessoal aí, by all means. Não quer dizer que eu vou responder todos no minuto que eles mandam, mas eu tenho que responder todos que eu recebo realmente, né? E obrigado mesmo por fazer essa oportunidade, né? Maravilha. Muito obrigado mesmo. Até a próxima. Até a próxima. Thank you.